Lucas capítulo de número 1, por favor. Vamos falar de coisas maiores ainda. Hoje nós vamos falar sobre esse domingo, está entre os 7 últimos do ano. Se você quiser começar o ano de 2017 com a bênção de Deus, termine o 2016 escolhendo um dos cultos desses últimos domingos para você participar deles. Coloque isso no seu coração e faça esse sacrifício por você mesmo. Porque quando a gente decide vir para a casa de Deus, a gente não está fazendo nenhum benefício para Ele, não. O benefício é para nós mesmos. Põe isso no seu coração. O salmista diz que os que buscam ao Senhor não têm falta de coisa alguma. E coloque no seu coração de você buscar a Deus nesses últimos 7 domingos do ano, para você começar o ano de 2017 de uma forma diferente. Quem termina mal, certamente vai começar mal também. E não tem nada melhor do que você terminar com Deus e começar com Deus, para que você possa ter um ano completamente diferente. Hoje nós vamos falar sobre o perdão, domingo que vem nós vamos falar sobre a salvação. São as últimas 7 palavras que Jesus falou lá na cruz. E essas últimas 7 palavras, ou resolveu a vida dele, ou resolveu a vida de alguém. Então, nesses últimos domingos, é para resolver ou a sua vida, ou a vida de alguém na sua casa. Seja um familiar, seja um parente, seja um amigo, uma pessoa que tem recorrido a você, que tem te pedido ajuda. Então, você vai fazer isso por ela. Domingo, se você tem gente na sua casa que não é salvo, domingo é o dia que você não deve faltar de forma alguma, para que você possa buscar de Deus a salvação por esta pessoa. Hoje, aqui Lucas capítulo de número 1, versículo de número 77, ele diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. Então, vamos dar uma parada aqui. Se você pegar a palavra remissão, é o mesmo que perdão. Preste atenção, olha para cá. Esquece quem estiver entrando, esquece quem estiver transitando. Os obreiros, por exemplo, e pastores, poderiam fazer um favor para Jesus. Não caminhar, não transitar durante o culto, principalmente a pregação. Evitar ao máximo, para não tirar a atenção de ninguém, para que você possa observar, ouvir, receber aquilo que Deus quer tratar e que Deus quer falar com você. Para você não perder nenhum momento sua mente. Olha, o demônio ele é sem vergonha. E ele gosta de fazer com que, mesmo que a pessoa venha para a igreja, ela não preste atenção na palavra de Deus. Às vezes a pessoa chega, canta, bate palma, grita, pula, mas na hora da pregação, simplesmente a mente dela some do culto. Ela não está mais dentro da igreja. A cabeça dela está lá fora. E é isso que a gente precisa ter muito cuidado. Não tem nada mais importante do que a palavra de Deus que Ele vai falar com você hoje aqui. Que é algo que vai mudar a sua vida e ajudar a mudar a vida também de outras pessoas. Por isso, o Evangelho de Lucas, ele dá esse detalhe para nós, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, ou isto seja, no perdão dos seus pecados. O que Lucas está mostrando para mim e para você? Se não houver perdão, não haverá salvação. Em outras palavras, o perdão ele é tão essencial para a vida da pessoa, que se ela não for perdoada, ela também não será salva. Da mesma forma, daqui a pouco eu vou entrar no outro assunto. Por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte: do mesmo jeito que Deus perdoa os nossos pecados, Ele também, obrigatoriamente, não nos sugere, não.
ele não deixa outra solução, ele não deixa outra saída. Nós também temos que perdoar. E essa falta de perdoar é que hoje tem sido a causa não só de sofrimento, de dor, de destruição e até mesmo de morte na vida de cristãos, de gente que está dentro da casa de Deus, de gente que às vezes está no altar. Olha, às vezes eu me assusto, ontem, por exemplo, à noite, eu fui fazer um casamento ontem, fazer não, porque a gente não faz nada, fui celebrar um casamento, e a noiva demorou para caramba. Eu peguei e aproveitei para ficar fazendo uns estudos, embora o ambiente não estava muito propício. Cheguei em casa, a minha esposa ainda estava me esperando, cheguei em casa, era quase 11 e pouco da noite. Foi a hora que a gente terminou. Cadê o pastor? Foi mais ou menos isso, né? Nós ficamos lá num chá de cadeira lá, mas foi bom. Aí eu estava mostrando para ele, com essa Bíblia aqui, numa hora a gente faz um estudo e tal. Eu estava aproveitando e fazendo. Cheguei em casa, minha esposa estava me esperando, comecei a conversar com ela. E às vezes eu fico assustado com pastores, obreiros, membros da igreja evangélica há anos, e a pessoa guarda ressentimento, mágoa, aborrecimento, chateação. E alguns eles mesclam, e o diabo ensinou eles a amenizar o problema. A gente vai conversando com a pessoa, e a pessoa diz assim: pastor, eu não tenho mágoa, eu fiquei triste, eu só estou triste com essa situação. Não, você não está triste, não tape o sol com a peneira. Tristeza, pesar por algo que você passou, que você viveu, que você sofreu, é ressentimento e é mágoa. E o que isso vai me causar? Isso vai me causar problemas seríssimos na minha vida. Por quê? Porque a prova da transformação na minha vida é a prova do perdão que eu recebi e que eu dei. Da mesma forma, Paulo diz assim: como eu recebi do Senhor, inclusive ele está falando isso até do texto da ceia do Senhor, ele diz: como eu recebi do Senhor, também eu vos entreguei. Do mesmo teor, da mesma maneira que eu fui tratado por ele, eu também tratei vocês. Da mesma forma que eu recebi dele, eu não acrescentei, eu não diminuí nada. Eu entreguei também para vocês da mesma maneira. Por quê? Porque Deus não vai tratar uma pessoa diferente da outra, ele não faz acepção de pessoas. Em Colossenses, no capítulo 1, eu só vou dar de referência para você, eu não vou ler. Ele diz no versículo 14 que pelo sangue de Jesus nós somos redimidos para a remissão dos pecados. Então, o que ele está falando? Redimir é mudar, é tirar a pessoa de uma condição e colocar ela em outra. Então, ele diz: por causa do sangue de Jesus, nós somos tirados de uma condição e passados para outra. Quando? Quando houver o perdão dos nossos pecados. Então, isso aqui me dá e dá a você uma certa sugestão. De como? Mais ou menos assim. Como era a tua vida antes de conhecer o Evangelho? Ah, pastor, eu era promíscuo, eu era imoral, eu era isso, eu era aquilo e tal, eu era assim, eu era assado, dessa, daquela outra. Ok. E como é a tua vida agora no Evangelho? Não mudou muita coisa, não. Então, abra os seus olhos. Por quê? Porque o sangue de Jesus não é para a gente beber igual bebe água, e não é simplesmente um enfeite ou algo que foi uma história bonita, contada, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para poder ser um enfeite para nós. Ele não é um adereço. O sangue de Jesus não é um poder
para a gente invocar e expulsar os males da nossa vida. O sangue de Jesus é para que haja uma mudança na nossa vida. Porque quando ele foi derramado com um propósito. De fazer o quê? De trazer vida. Você pode pegar, por exemplo, o Evangelho de João, quando ele mostra na crucificação de Jesus, quando o seu sangue caiu da cruz, que chegou ao chão, a Bíblia Sagrada mostra que muitos que haviam morrido na fé, quando aquele sangue entrou na terra, caindo lá no Calvário em Israel, muitos daqueles que creram e haviam morrido, eu não sei porquê, eles ressuscitaram e foram vistos por muitos em Jerusalém. Então, queridos, se o sangue de Jesus teve um poder para tirar da morte aqueles que haviam morrido fisicamente há muito tempo e trazer os seus corpos de volta do mundo dos mortos e trazer eles de volta à vida, então, meu irmão, logo isso me sugere que se o sangue de Jesus for colocado sobre a minha vida, então esse mesmo sangue vai gerar em mim, porque fisicamente eu estou vivo, mas às vezes espiritualmente eu estou morto. É por isso que o apóstolo Paulo definiu isso dizendo em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez igual. Não? Tudo se fez o quê? Novo. Então ele está mostrando que agora não, quando você estava lá, na vida que você vivia, no estágio que você era uma coisa. Agora não, se você está em Cristo, se Cristo, o sangue dele foi derramado para te tirar dessa condição e te tirou, porque os seus pecados foram perdoados, então a sua vida não pode ser mais a mesma de outrora. Tem que haver uma mudança na sua vida, caráter, comportamento, atitude. Tem que haver uma mudança na sua vida, pensamento, sentimento. Tem que haver uma mudança completa, 100% na sua vida. Não é uma parte, é tudo. Porque em Deus ou é tudo ou é nada. Isso é muita praticidade. Por isso, nós temos em Mateus, esse eu quero que você abra, Mateus capítulo 6, é só você voltar aí, você está em Lucas, volta para Mateus, capítulo de número 6, ele diz assim, Mateus, capítulo 6, essa é a oração que Jesus ensinou, que não é para a gente ficar repetindo, é para a gente fazer. Ela é apenas uma ilustração de orações ou do viver cristão. Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus disse assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, as contas que nós temos para pagar e não pagamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos? Ok. Quando é que Deus vai me perdoar? Olha só. Toda pessoa que tem um problema com Deus, ela tem um problema com pessoas. E toda pessoa que tem um problema com pessoas, ela tem também um problema com Deus. Eu vou repetir de novo para você. Toda pessoa que tem um problema com Deus, ela vai ter problema com pessoas. Entenda bem. E toda pessoa que tem um problema com pessoas, ela tem um problema com Deus. Tipo assim, você tem um problema de ressentimento, de chateação, aborrecimento, ou revolta, qualquer outra coisa contra alguém,
seja lá quem for, não interessa o que a pessoa lhe fez, o que a pessoa te prejudicou, como ela te causou dor, sofrimento, perseguição, maldade, vingança ou qualquer outro tipo de coisa. Você tem isso no seu coração, você carrega isso? Ok. Então você tem um problema com Deus. Enquanto nós tivermos um problema com as pessoas, nós teremos um problema com Deus. E se nós temos um problema com Deus, automaticamente nós não vamos conviver bem com as pessoas. Você pode até tentar. É isso que muita gente procura fazer. Aí o casamento fracassa, a vida financeira naufraga, a saúde da pessoa se deteriora, ela perde até mesmo a vontade de viver, e você vai ver, isso muitas vezes está ligado ao quê? A falta em perdoar a quem ofendeu, a quem te feriu, a quem te fez qualquer tipo de coisa que a pessoa tenha feito com você. Mas, pastor, não fui eu que fiz, eu sofri. Ok. Como é que foi com Jesus? Foi ele que fez também? Ele sofreu. E como ele estava sofrendo, aquilo que fizeram com ele, qual foi a oração dele? Perdoa-os. Aqueles que fizeram ele sofrer não pediu perdão, não reconheceu que aquilo foi um erro, que aquilo foi uma falha. Mas ele, por aquelas pessoas, pediu o que elas não reconheceram. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que quando a pessoa tem um problema com o outro, porque o que eles fizeram ali? Eles mataram. Não foi só uma pessoa, era um filho de Deus. Eles tiraram a vida de um filho de Deus, do filho de Deus, e do único que ele tinha. E qual era a alternativa que Deus ele tinha? Ou perdoa, ou mata, ou destrua. Como ele não mata e ele não destrói, então só restou uma alternativa. Qual era? Perdoar. Se você ou eu somos irmãos do destruidor ou do matador, então guarde a mágoa, retenha o perdão, segure o sentimento e a revolta contra a pessoa e o que ela fez com você, e aí a morte permanecerá dentro da sua vida. A morte ficará contigo dentro daquilo que pertence a você. Nós precisamos entender o seguinte sobre perdão. O perdão não é uma desculpa. Veja bem. Você tem uma pessoa que praticamente tudo de você, aquela pessoa sabe. Então ela é uma pessoa da sua confiança. Ela é uma pessoa que conhece tudo, sabe tudo, os seus segredos, seus desejos, seus sonhos, seus projetos. Você confia tudo àquela pessoa e ela é da sua confiança. Só que passa-se um tempo e aquela pessoa então te trai, e ao te trair, ela te engana e toma o que é teu. Ok. Para resolver isso daí, existe uma questão, a lei. Você então vai acionar a justiça vai correr atrás do que é seu e aquela pessoa lhe tomou. De uma forma, né, desonesta. A justiça vai resolver aquilo e pegar o que é seu de volta. Só que
E o emocional? Como é que você volta a ser com aquela pessoa? Eu nunca mais vou confiar nela. Eu nunca mais vou deixar essa pessoa se aproximar de mim. Porque eu confiei nela, eu acreditei nela, eu deixei tudo com ela e olha o que ela me fez comigo. Mas tudo bem, eu desculpo ela. Desculpa, eu vou te ensinar, vou te mostrar o que é desculpa. Suponhamos, por exemplo, que você tem um compromisso marcado com alguém e você saiu antecipadamente. Ontem, por exemplo, o casamento estava marcado 8 horas, 7h30 eu estava aqui na igreja, e 7h30 não, 7h30 já estava lá no casamento. Eu tenho que chegar antes, eu não vou chegar lá às 8. O compromisso era às 8, eu vou chegar antes. Mas suponhamos que eu saí antes, mas ocorreu um acidente, as ruas ficaram paradas, eu não tive como passar, e eu me atrasei, cheguei lá às 8h30. Já está a noiva, já está o noivo, está todo mundo lá esperando para celebrar a cerimônia. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou chegar lá e vou pedir perdão. Por quê? Porque eu ia chegar a tempo, hábil para realizar tudo. Eu vou pedir desculpas pelo meu atraso. Agora, se eu fiquei em casa, deitado na rede, tomando um açaí na cuia, curtindo aquilo que muita gente tem, mas não admite. Preguiça. Aí dá 8h10, meu Deus do céu, aí barba ainda, roupa e tal, e veste, e sai, chega lá atrasado. Então eu não vou poder chegar lá e pedir desculpa. Eu vou ter que chegar lá e vou ter que dizer assim, fulano, me deu uma preguiça, eu estava em casa, tomei um açaí, me distraí. E olha, esqueci do horário. Passou da hora, me lembrei, já era tal hora e cheguei a essa hora. Então você só tem uma alternativa. Ou você me perdoa, ou você me manda ir embora. Porque aí é pedir de perdão. Por quê? Porque foi um erro e uma falha por desleixo. É isso que nós precisamos dividir uma coisa da outra. E que às vezes a maioria das pessoas não divide. E por causa disso, o perdão, ele é imperativo. Você dá se você quiser. Só que tem uma coisa. Por isso que Jesus disse assim, quando você tiver que perdoar alguém, lembre-se, você tem um problema com Deus. E Deus só vai descontar aqui na sua folha aqui, se você der baixa aí na folha do outro. A fé na palavra de Deus nos manda, não é escolher, nos manda perdoar. As Escrituras Sagradas e a palavra de Deus nos manda perdoar. A primeira coisa que você pode pegar, desde Gênesis até Apocalipse, você pode pegar e você pode analisar e ver. Aí deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando Deus fez o homem, e deu ao homem o livre arbítrio, o homem decidiu o que ele quisesse, Deus não sabia que o homem iria pecar? Sabia ou não sabia? Por que ele sabia? Por que ele sabia? Você pode me explicar por que ele sabia que o homem iria pecar? O apóstolo Paulo,
Lá em Gênesis você não vai ter essa prova. Mas o apóstolo Paulo diz que o Senhor Deus, Ele preparou antes da fundação do mundo. Ele já tinha preparado. Quem que ele já tinha preparado? Ele já tinha preparado Jesus. Eu gosto de brincar assim com a pastora Beth, que quando ela vem com milho, meu angu já está pronto. Então, Deus já havia preparado a cruz antes de fazer o homem. Isso me sugere entender que se antes da fundação do mundo, Cristo estava preparado para vir à terra, então isso me faz pensar que antes de fazer o homem, Deus já tinha dado e providenciado primeiro o conserto e o remédio para o homem. E qual foi o conserto de Deus? O perdão. Porque quando você pega Gênesis e ele diz assim, façamos o homem conforme o quê? Ele está falando ali no plural, então ele tá decidindo entre ele, está lá uma reunião no mínimo, entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os santos anjos. Pode ser que os anjos estivessem nessa reunião. Não é? Porque a Bíblia diz que os anjos atentaram para pregar o Evangelho, então de repente os anjos estavam dentro daquela reunião. E ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Só vamos dar o seguinte, vamos dar ao homem o poder de escolha. Ele vai decidir se ele fica conosco, se ele não fica, se ele faz o que queremos ou não. Ok? Decisão, põe na prática. Mas antes, isso me faz pensar mais ou menos assim, antes de decidir, alguém deve ter pensado assim, tudo bem, só vai fazer o homem, então, com o direito dele ser o que ele quiser. Mas se ele errar? E se ele pecar? Se ele não ficar do nosso lado? O que o senhor vai fazer? O senhor vai matar? O senhor vai destruir ele? O senhor acaba com ele, aí o senhor leva ele à extinção? Não. Nós não podemos criar e depois destruir. Nenhuma mãe em sã consciência dá à luz um filho e mata ele. Se ela dá à luz um filho que dá tanto trabalho e tanta dor para colocar ele no mundo, como é que ela vai tirar a vida desse filho? Se ela estiver consciente. Graças a Deus, Deus nunca perdeu o senso de justiça ou de juízo. Ele é perfeito. Então isso me sugere que Deus sabia que o homem iria falhar, por isso ele prepara Cristo justamente para isso. Então, antes de fazer o homem, primeiro Deus fez a cruz. Antes daquela palavra que diz assim, haja luz, primeiro Deus disse, haja uma cruz. Por quê? Porque o homem vai falhar. Tanto é, irmãos, que preste atenção, quando Deus chega com Adão e diz assim, Adão, o que fizestes? Ele diz, a mulher que tu me deste. Ele vai na mulher, mulher, por que você fez isso? Ele diz, fala, serpente. Aí vem o problema para todos, mas ele não matou. Aliás, ele matou um cordeiro, então aquilo ali já mostra, né, a vida, o sangue derramado de um animal, representa e mostra futuramente que o Filho de Deus, que ele tinha preparado os planos de Deus, porque Deus, Jesus, Deus, o Espírito Santo é um só, né? O projeto incluindo o Filho, caso o homem falhasse, e o homem iria falhar, Deus sabia que iria falhar, por isso que ele preparou o Evangelho, preparou a palavra dele para trazer ao homem para isso. Deus sabia que aquilo iria dar errado. Então o que ocorreu? As Escrituras nos provam e nos mostram que Deus pega um cordeiro, aquele cordeiro ele tira a pele e ele cobre o homem que havia pecado contra ele. Ele podia ter falado com Adão, Adão, já que você escolheu errar e ficar na tua e fazer o que você quiser, te vira. Mas não, ele providenciou para o homem vestes. Ele não largou o homem para lá, ele não deixou o homem de lado.
E ele começou a providenciar uma maneira de trazer o homem de volta. Porque nesse gesto dele, ele mostra o quê? Ele mostra o perdão. Ele perdoa o homem o seu ato insensato, ele perdoa o homem o seu erro, a sua falha. Então a primeira decisão dele foi perdoar o erro que Adão tinha acabado de cometer contra ele. Digamos assim, a alta traição de Adão em trocar a ele por uma fruta. Trocar o bem pelo mal. Da mesma forma, nós vemos quando Jesus, lá na cruz, já levantado entre os céus e a terra, crucificado, seu sangue descendo, sua alma se esvaindo, e ele resolve fazer, a primeira coisa que ele abre a boca para pedir é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que Jesus estava me dizendo, o que Jesus está mostrando, que desde lá do Gênesis, antes de fazer o homem, aquele era o plano. Deus havia decidido perdoar. A decisão, ninguém pediu perdão, ninguém estava lá: Senhor, tem misericórdia da gente, nos perdoa pelo que nós fizemos, nós te crucificamos, nós colocamos o inocente na cruz. Não, ninguém. A mulher de Pilatos foi com ele, insistiu, esse homem inocente. Ele mandou Jesus para a cruz, lavou as suas mãos: não sou eu que estou matando, quem está matando é os judeus. São eles que estão matando, não sou eu. E a primeira coisa que sai da boca de Jesus, quando ele abre a boca lá na cruz, porque a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. A primeira coisa que ele abre a boca para falar, ele toca justamente nesse assunto. Ele, apesar de que ninguém, porque o perdão, irmão, o cristão, filho de Deus, fala para o teu vizinho assim: olha, o filho de Deus, não é o visitante de igreja, não é o frequentador de culto, diga para ele assim: o filho de Deus, mesmo que a pessoa não peça, o filho de Deus deve sempre decidir e perdoar. Às vezes tem gente que erra contra você e não reconhece, não lhe pede perdão. Nem desculpa, quanto mais perdão. E mesmo que a pessoa não lhe peça, mas ela errou, ela falhou com você, decida, a primeira decisão que você tem que tomar: perdoar. Por quê? Porque se você não perdoar, Deus também não perdoará você. Em outras palavras, preste atenção no que eu vou te falar. Jesus era o quê? Inocente, filho de Deus, sofrendo uma das maiores injustiças, porque ele perdeu a vida. Nós às vezes podemos perder um dinheiro, podemos às vezes perder uma amizade, podemos perder, enfim, podemos ter perdas temporais. Jesus estava perdendo a vida. Ele ia morrer. Era questão de minutos. E nós não perdemos a vida, mas perdemos o benefício do perdão. Irmãos, quantas pessoas eu já fui no hospital, quantas pessoas às vezes na igreja, e a gente conversa e a gente diz assim: perdoa, perdoa. Pastor, eu não consigo. Que tal Deus olhar para você e dizer assim: eu também não consigo te perdoar. Porque o perdão é uma decisão. Não é só um desejo, uma vontade, é uma decisão que o cristão tem que tomar. Porque se Jesus não perdoasse, Deus não o ressuscitaria.
Ele tinha a promessa da ressurreição. Quantos crentes têm a promessa, têm a declaração da cura, têm a declaração da prosperidade, têm a promessa de vida eterna, irmãos, mas quantos crentes não estão destinados ao céu, estão destinados ao inferno, e estão lá. Alguns, se hoje já tivesse o julgamento chegado, iriam para o inferno por causa de quê? Por falta de perdão. Por não decidir, por não perdoar e perdoar de coração, o diabo tem vencido muitos filhos de Deus, secado as suas vidas financeiras, secado a sua saúde, secado a família, destruído lá, destruído casamentos, destruindo a família linda que foi criada com o propósito original de Deus. Por causa de quê? Falta de perdão. Paulo foi taxativo em 2 Coríntios capítulo 2, só para a gente terminar, digam graças a Deus. Olha o que Paulo falou. 2 Coríntios capítulo 2, quem não achou, leia na tela que está aí, olha. Versículo 10, diz assim, 2 Coríntios 2:10, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos o quê? Vencidos por quem mesmo, irmão? Vencidos por quem mesmo, irmão? O perdão é para não sermos vencidos por Satanás. Repita de novo. O perdão é para não sermos vencidos por Satanás. E como é que Satanás vem a nós? Como é que ele vem? Ele vem chegando dizendo assim, olha, eu sou o diabo e eu vim aqui para poder passar uma noite com você. É assim que ele vem? É assim? Não, ele vem em forma de uma doença. E uma doença que vence, que o médico não descobre, não trata, não tem remédio, não tem cura, não tem quimioterapia, não tem fisioterapia, não tem nada. Ele vem em forma de um sentimento que joga a pessoa numa desgraça chamada depressão, ansiedade, que mesmo que a pessoa tome medicamentos, tome remédios, ela não sai daquela área, ela está ali naquela dependência, e aquilo não se cura. É aquele tormento da alma. É aquelas coisas dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos, que não saram. E o diabo está vencendo a pessoa naquela depressão, ela recebe oração, ela recebe unção, ela come coisa consagrada, ela usa sal ungido, ela usa toalha, ela usa roupa, cama, consagra tudo, vai lá, unge, faz culto dentro de casa, vem para o culto, vem para a reunião, desanimada, abatida, não canta, não celebra, não tem motivo para adorar a Deus, não tem às vezes nem motivação para vir para a igreja, vem como se tivesse arrastado. Mas eu sou batizado nas águas, eu sou crente há não sei quantos anos, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou na igreja, eu sou de Deus, mas não tem entusiasmo nas coisas de Deus, não se envolve, não evangeliza, não intercede, não ora, não prega, não lê. A Bíblia é uma complexa, é uma coisa é uma dificuldade para ler, é uma dificuldade para poder ouvir uma pregação, dá um sono, dá um cansaço. Mas para o cinema, para o futebol, para a diversão, para a praia, não, para ajudar na igreja, Deus o livre, o pastor pede demais. Por quê? Porque, queridos, coisas para Deus, devoção a Deus, culto, louvor, adoração, oferta, dízimo, eu não faço por obrigação, eu faço e devo fazer por amor, como foi o mesmo sentimento que Ele fez por mim. O que levou Deus a perdoar? Foi o amor, porque você pega o versículo central da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou. Pronto. E ele expressa de tal maneira, não foi com um amorzinho qualquer de palavra, não. Porque o amor que ele teve levou ele a dar.
E o que ele deu? Nada mais, nada menos do que o seu único filho. E ele deu esse único filho para quem? Para os seus piores inimigos, para os seus algozes, para os seus adversários. Ele não deu esse filho para os perdidos, para os santos, para os justos. Tanto é que Jesus veio dizendo: eu não vim para o justo, eu vim buscar os pecadores. O são não precisa de médico, mas o doente precisa. Jesus chamou o pecado de doença. O doente precisa ser tratado. E eu tenho a cura para o doente. E qual é a cura que o Senhor tem? Eu vou dar o meu sangue para perdoar eles. Eu vou dar o meu sangue para lavar os pecados deles. Eu vou dar o meu sangue para tirar eles dessa condição miserável. Eu vou dar o meu sangue para tirar eles das mãos de Satanás, que rouba, que mata, que destrói, e trazê-los para as minhas mãos, porque aqui tem vida e vida com abundância. Por isso que ele resolve perdoar, e não foi qualquer pecado. Não foi um atentado que ele sofreu, como muitas vezes nós sofremos um atentado. Ele não sofreu um atentado. Ele foi morto. Ah, pastor, se o senhor soubesse o que eu passo em casa, e você já viu o que Jesus passou por você? Você já viu o que é você criar e você ter um ser, uma pessoa em quem você confia? Porque a Bíblia diz que Deus todos os dias vinha falar com Adão. E quando você chega naquele dia que você está lá, naquela expectativa, esperando aquela pessoa, naquele encontro marcado com ela, e você está lá esperando e nada daquela pessoa aparecer, e você sair procurando aquela pessoa, e quando você chegar lá, e aquela pessoa aparecer com um monte de desculpas, eu dei tudo para você, fiz tudo por você, confiei em você, e olha o que você fez comigo. Então, arruma tuas coisas e some da minha vida. Eu nunca mais quero ver a sua, perdoa a expressão, a sua cara. Nunca mais. Foi isso que Deus fez? Não. Ele chega com pesar dizendo: o que fizeste? Por que você fez isso? Eu confiei em você. Ele tira o homem do Éden, mas não tira a vida do homem e a possibilidade do homem voltar. Tem cristão que ele está mais ou menos assim, igual a Adão. Ele está fora do Éden. Ele está sob a misericórdia, sobre a graça e o favor divino, mas ele está fora dos planos estabelecidos por Deus. E tudo isso por quê? Porque peca, sofre, ele tem um problema com Deus e ele tem um problema com as pessoas. É dentro de casa, o marido ofendendo a mulher ofendendo o marido. Filho errando contra pai, entristecendo o coração de pai e de mãe. É irmão contra irmão. É dentro das igrejas, os próprios filhos de Deus se agredindo, com palavras, com ofensas, com calúnia, com difamação e outras coisas mais. E alguns até vibram quando acontece uma desgraça alheia. Está vendo? Bem feito. Viu? Deus tarda, mas não. Deus não faz isso, filho. O caráter do Senhor é esse que eu acabei de lhe mostrar. Ele está lá na cruz morrendo e está dizendo: perdoa-lhes. Eles não pediram, Pai, mas eu decidi. Perdoa, porque o Senhor só tem uma saída: ou o Senhor perdoa, ou o Senhor põe fogo no mundo agora. E Deus perdoou, porque o mundo não pegou fogo. Por isso, meu irmão, não deixa Satanás lhe vencer. Paulo diz: olha, se eu tenho qualquer coisa contra alguém, eu estou perdoando, eu estou liberando perdão. Tem gente que diz assim: quem perdoa é Deus.
Você vê Paulo pedindo aqui perdão a Deus por ele? Não. A Deus eles já tinham pedido perdão, mas eles podiam ter um problema com Paulo. E Paulo está dizendo, olha, eu estou perdoando quem teve qualquer coisa comigo aí. Ficou chateado, aborrecido, falou que não deveria, né? Se você fez o que não deveria ter feito, eu estou perdoando a vocês também. Para quê, Paulo? Para nós não sermos vencidos por Satanás. Às vezes a sua mulher te ofende, seu marido te ofende, seu colega de trabalho te ofende, seu patrão te ofende, seu irmão de fé te ofende. Decida o quê? Perdoar. Por quê? Mas não fui eu que fiz, foi eu que fui ofendido, eu sou a vítima. Fala para o teu vizinho, no reino de Deus não tem vítima. Jesus era vítima na cruz, não era? Mas ele não agiu como vítima. Não tape o sol com a peneira, não é isso que Deus deseja. Da mesma forma que Ele nos oferece o perdão, Ele quer que também ofereçamos o perdão para aqueles que nos ofenderam. Por isso você tem essa declaração: Pai, perdoa-lhes. Mesmo que a pessoa não lhe pediu, decida e perdoa ela. Um dia eu estava na nossa igreja, só para terminar aqui, eu estava na nossa igreja lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e uma senhora chegou, e ela disse, pastor, eu tenho um negócio para falar com o senhor. Ela não falou não, irmão. Ela não falou nada. Agora ofender, ela ofendeu o tempo todo. E eu fiquei olhando para ela, e ela faltou me chamar de cachorro. O resto tudo, malandro, sem vergonha, falso. E eu fiquei olhando para ela. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei olhando para ela, eu comecei a sentir raiva dela. Eu falei, Deus me acode. Jesus não pode. Olha para você ver. Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 2:11. Porque nós não ignoramos os seus ardis. O que Paulo está falando? Nós estamos perdoando, porque a gente não pode ignorar a capacidade do diabo para enganar. Ardil é a arma que ele tem e que ele utiliza, e a ofensa é uma das mais clássicas que ele usa. E às vezes a gente não sabe, principalmente, irmão, quando é injusto que a pessoa esteja ali ofendendo. E eu fiquei olhando para aquela mulher e comecei a sentir uma raiva dela. Eu falei, não, Jesus, não pode ser assim. Porque mesmo que a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, o melhor é não irar. Porque a possibilidade de pecar com a ira é muito grande. E ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não fique mais de um dia irado. Por quê? Porque senão você vai ter problema. É o suficiente para Satanás entrar na tua vida e causar o caos. Quanta gente com problemas seríssimos na vida não resolve por causa disso. Mas a minha mulher é muito chata, meu marido é muito chato, tá bom. Aquela pessoa é muito chata, meu patrão é muito chato, o senhor é muito chato. Irmão, tem gente aqui que tem raiva de mim, você sabia? Eu não sei o que eu fiz para a pessoa, mas ela disse assim, eu não venho aqui por sua causa, eu vim aqui por causa de Jesus. Ah, então continue vindo. Eu só não vou dizer assim, eu não estou aqui por sua causa, eu estou aqui por causa de Jesus. Não, eu estou aqui por sua causa e por causa de Jesus também. O dia que Jesus não me quiser mais aqui, amém. A gente vai para outros cantos. Né? Mas tem pessoas que fazem isso com a gente. E essa mulher, por exemplo, ela falou essas coisas comigo e eu comecei a sentir aquela raiva. Não, peraí. Ei, Deus é amor. Entrei para o escritório, fiz uma oração. Jesus, não me deixe ficar chateado com aquela irmã. O diabo usou ela para me ferir. E eu quase entrei na arma dele. E, Senhor, eu estou perdoando todas as ofensas e as palavras que ela me falou. Eu perdoo ela. Eu estou liberando perdão para ela de todo o meu coração. Ficou aquela irmã uma semana sem ir na igreja. E todo dia eu falava com Deus, Senhor, eu perdoei ela, ela está perdoada. Aí quando foi um dia a irmã apareceu lá. Ela veio, pastor, eu queria falar com o senhor está bem? Estou, irmã. Pastor, eu queria pedir ao senhor uma coisa. Eu falei, pode falar. Ela diz, o senhor ficou com raiva de mim? Eu falei, fiquei. Que é isso, o senhor é um pastor.
Eu falei, então você é crente? Ela falou assim, sou. Então eu vou falar contigo o que você falou comigo, para ver como é que tu fica. Porque você me perguntou se eu fiquei. Eu não fiquei chateado com ela? Fiquei. Tem gente que diz, não, eu larguei para lá. Não, não é assim não. Não minta para você mesmo. Ficou e eu falei para ela, ficar e eu fiquei, irmã. Eu só não estou. A pergunta que a senhora me fez foi, o senhor ficou com raiva de mim? Fiquei. Só não estou mais. Desde o momento que a senhora saiu daqui, eu fui pedir perdão a Deus pela senhora, pelo modo como a senhora me tratou. Porque não é um modo de um crente tratar o outro. Não é um modo de um filho de Deus tratar um outro filho de Deus. Não é essa coisa. Eu não vou nem colocar a senhora pelo lado de liderança, disso, aquilo, outro, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não tem negócio de microfone da mão e gravata no pescoço que vai tornar eu diferente. Pode até ser mais cobrado da minha parte por causa disso. Porque por obrigação eu tenho que saber mais do que os outros. E fazer mais do que eles. E ela disse, pastor, eu fiquei uma semana sem sossego, sem paz, porque, olha, pastor, eu descobri, não foi o senhor que fez aquilo, meu pastor, me perdoa. Eu já perdoei, tem uma semana que eu perdoei, mas a minha, olha só, a causa dela ter descobrido que ela havia me ofendido e havia feito aquilo comigo, levou ela a ficar perturbada uma semana. Por quê? Lembra lá de Mateus 6,12? Perdoa as nossas dívidas como nós também perdoamos. Ela tinha me perdoado? Não. Ela ficou com raiva de mim uma semana. Aí quando ela descobriu que não fui eu, aí que ela foi me perdoar. Ora, irmão, quantas pessoas às vezes ficam alimentando câncer, ficam alimentando enxaqueca, ficam alimentando diabetes, ficam alimentando hérnia de disco, ficam alimentando um monte de porcaria, perdoa a expressão da palavra, na vida, do divórcio, da destruição da família, do vício, da maconha, da cocaína dentro de casa, por causa de quê? Porque não perdoa. Guarda dentro dos seus corações aborrecimento, revolta. Mas sabe o que é, pastor? Porque lidar com essa mulher todo dia é complicado. Sabe, pastor? Ter que ouvir isso, ser humilhado todo dia. Todos os dias, pastor, eu sou humilhado. Então, quando você olhar para essa pessoa que te humilha, a melhor coisa que você tem a fazer por ela, eu não vou te dar a sugestão, eu te mostrei o que eu fiz. Põe os joelhos no chão, porque a maior prova de declaração de perdão é você orar por quem te ofendeu. Foi o que Jesus fez lá na cruz. Ele crucificado, vendo a morte se aproximar, e ele está dizendo, Pai, perdoa eles. Perdoa pelo que eles fizeram. E tem gente que às vezes, irmão, uma pequena palavra não é como um cravo trespassado na cruz. Talvez até uma agressão que lhe fizeram. Talvez você foi abusada na infância, na adolescência. Perdoa. Mas o senhor sabe o que eu sofri? Eu tenho noção do que você esteja sofrendo até agora. Porque o diabo está lhe vencendo. Você vem para a casa de Deus, você levanta as suas mãos, canta louvores, mas a presença de Deus não vem a você. Você lê a Bíblia, mas parece que você está lendo uma história de tio Patinhas, que talvez você até entende melhor. Não te abre nenhum entendimento. Você não consegue entender nada. Você ora, mas as suas orações são desprovidas de poder, de autoridade. Você determina, você expulsa o mal, mas os demônios estão olhando para você e sorrindo de você. Por quê? Porque o diabo te diz, eu tenho algo dentro de você, eu coloquei um veneno dentro de você. Você está pensando que o outro que vai morrer, quem está morto é tu.
Porque o problema do pecado é esse, justamente das mágoas, ressentimentos, ódios e outras coisas mais. A pessoa pensa que ele toma o veneno que vai morrer o outro. E Jesus sabia que aquele veneno mataria aquele povo. Ele tira o efeito do veneno. Perdoa, Pai. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. O seu filho, quando te faz chorar, mãe, ele não tem noção do que ele está fazendo. Se você não perdoar o seu filho, o diabo vai destruí-lo, o diabo vai matá-lo. Mulher, se você não perdoar o seu marido, pastor, o que eu mais quero, tomara que ele leve logo fumaça. Só que tu levarás, também irás para o mesmo lugar que ele. Raciocine bem, pense bem. Eu quero me ver livre logo dessa praga. Mas essa praga vai levar você também. Lembra de Ananias com Safira? A palavra para Pedro foi essa: quem levou seu marido vai levar você também. Perdoa. Eu já tive pessoas que me enganaram, pessoas que me traíram, pessoas que me mentiram, dentro do ministério, irmão. Pessoas que pareciam ser de Deus, pessoas que se associaram e se ajuntaram com a gente. Mas eu só tenho uma escolha. Uma vez, por exemplo, um pastor, ele trabalhou comigo, ele levantou uma fofoca nessa época, quase que eu fui mandado embora do ministério, as propostas, todo dia eu era levado para um lugar, eu fui para Maceió, eu fui para Santa Catarina, eu fui até para fora do Brasil, eu só não fui para lugar nenhum. E a minha oração era essa: Deus, perdoa o que o fulano falou. Perdoa. De mim ele está liberado, eu não vou alimentar isso, eu não vou guardar isso, a minha vida está nas tuas mãos. E Deus não deixou que ninguém me tirasse de onde Ele me colocou. Porque as nossas vidas, irmãos, têm que estar nas mãos do Senhor. Ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E elas, o meu Pai que as me deu é maior do que todos. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então esse é o nosso Deus. Então ninguém nunca me tirou de onde Deus colocou. Mas se eu tivesse dado lugar, o diabo teria armado e teria feito e teria me tirado. Motivo teve. E passou-se uns tempos, mandaram aquele pastor ir trabalhar comigo. E ele chegou lá todo sem jeito, sem graça, e disse: pastor Carlos, eu queria conversar com o senhor, é urgente. Eu falei: calma, irmão, só vou terminar aqui e já te atendo, falo com você. Aí ele entrou no escritório e disse: pastor, eu queria que o senhor me perdoasse por aquelas coisas que eu fiz, já tinham 5, 6 anos. Eu falei: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se eu não tivesse perdoado você, eu estaria aonde eu estou? Deus me manteria aqui e colocando você debaixo das minhas ordens? Deus me colocaria você debaixo das minhas mãos para pisar e te humilhar? Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Você acha que se eu alimentasse no meu coração desejo de vingança, mas Ele me paga, um dia Ele ainda vai estar debaixo das minhas mãos e Ele vai pagar tudo que Ele fez comigo? Negativo, vai pagar nada. E Deus leva aquele camarada, é meu amigo, como sempre fui, porque mesmo que as pessoas não sejam seu amigo, seja amigo para elas. Sempre foi meu amigo, eu não deixei de ser. Aí as pessoas chegam e dizem assim: mas esse cara traiu o pastor, e o pastor agora tem oportunidade, ainda vai abençoar esse camarada ainda. Pelo amor de Deus, o pastor também, misericórdia. Ô irmão, espera aí, nós estamos em que lugar mesmo? Isso é evangelho ou é religião? Isso é o evangelho. Você é um religioso ou você é aquele que vive no evangelho? Então o recado está dado para o diabo não lhe vencer, para Satanás não te superar. Hoje nós vamos celebrar a ceia, você vai tomar, você vai comer, você vai beber do que representa o sangue de Jesus, irmão. Esse sangue foi derramado. Nós podemos agora, por exemplo, Colossenses 1,14, vamos ler ele aí,
por favor, vai colocar na tela para quem demorar a achar. Colossenses 1,14. Se não tivesse hora lá na televisão, lá que ele vai mostrar aí para você, e agora? Já vou ler. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção não é a cidade lá do sul do Pará. Redenção é quando nós somos tirados daqui e trazidos para cá. Preste atenção. Você pode estar nas penumbras, você pode estar nas trevas, você pode estar condenado. Mas a partir do momento que você decide ter o perdão do Senhor e perdoar as pessoas que lhe machucaram e ofenderam, na mesma hora o sangue de Jesus te tira daquele local onde você está e te traz para cá. Por isso Paulo diz, em quem nós temos? Nós temos o quê? No sangue de Jesus, Paulo. Nós temos redenção, nós somos redimidos, nós somos tirados da condição de miseráveis, nós somos tirados da condição de derrotados, de fracassados, nós somos tirados da miséria, nós somos tirados da maldição, nós somos tirados do sofrimento, nós somos tirados das doenças, das pragas e das moléstias, e nós somos trazidos na hora para a saúde. Nós somos tirados da perturbação e trazidos para a paz. Isso é uma questão que não é algo emocional, não. Isso é uma questão que é algo espiritual, e Paulo está afirmando. Quando nós temos o sangue de Jesus sobre nós, ele não vem sobre nós para poder ser um adereço. Ele vem sobre nós para mudar a nossa condição humana de desgraça, de miséria, de destruição, de sofrimento e de dor. O sangue dele não é algo para você beber e para marcar a sua vida. O sangue dele é algo para transformar a sua condição. Por isso, quando você tomar hoje desse cálice, se você estiver doente, tiver uma doença de morte na sua vida, ela tem que ser neutralizada, ela tem que ser destruída, e ela será neutralizada, caso você esteja com seu coração preparado para isso. O que eu te falei é para preparar para estas coisas, porque ele diz: a remissão dos nossos pecados. Lembra daquele paralítico lá de Marcos 2, quando ele entra trazido pelos seus colegas e posto diante do Senhor? O Senhor olha para ele e diz assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí, quem ele pensa que ele é para ele poder perdoar? Aí Jesus diz assim: qual é melhor dizer? Perdoados estão os pecados, ou levanta, toma tua cama e anda? Porque quando Deus perdoa, Deus também cura. Ei, olha para o teu vizinho, vamos pregar para ele. Diz assim: quando Deus perdoa, ele prospera. Quando Deus perdoa, ele liberta. Quando Deus perdoa, ele cura. Quando Deus perdoa, ele une. Você quer mais o quê? Ele disse: se você perdoar, eu também perdoo. Você perdoou? Eu já decidi perdoar antes, desde o começo. Eu decidi perdoar. Meu irmão, não carrega isso. Você não tapa o sol com a peneira. Seja sincero contigo mesmo. O que hoje muitos cristãos é o que nós chamamos da chamada cura interior. Eles não curam o coração. E João diz isso aí no capítulo número 12. A pessoa não se arrepende, não muda e não é curada. O que tem de gente hoje dentro da igreja fracassando, filho. Ah, pastor, eu não tenho alegria. Eu não tenho paz. Quando é que Davi disse que não tinha alegria? Quando ele pecou. Ele diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Me sustenta com espírito voluntário e não retira de mim o teu Espírito Santo. Aí eu vou poder ensinar os transgressores dos teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. Tem pessoas que não conseguem converter ninguém da família. Nenhum amigo. A mulher que dorme com o marido não consegue converter o marido. Converter não é trazer ele para a igreja. Converter é levar ele a Cristo. Por que a pessoa não consegue? Ah, pastor, também do jeito que ele me trata, eu também não tenho sangue de barata. Você não tem sangue de barata, você tem o sangue de Jesus que lava de todo pecado.
Eita coisa maravilhosa. Tira isso do seu coração, irmão, e policie o seu coração. Do coração procede as saídas da vida. Guarda o seu coração destas coisas e não deixa ser um ninho de bicho dentro da tua vida. Amém?